Bom dia, Marcos. Hare Krishna. Reverências. Haribol. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai, Sundarangi, Haribol. Reverências. Quero agradecer sempre pela oportunidade de poder, junto com vocês aqui, ouvir Srimad Bhagavatam e conversar um pouco sobre o Bhagavatam. Então, obrigado ao Prabhu Paravyoma que me convida para poder prestar esse serviço. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Rajajana Ranjana Jasodanandana Rajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandan Raja Jana Ranjana Jasodanandana Raja Jana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhu Atmarama Das, reverências, Haribol. Então, seguindo com a leitura do gloriosíssimo Srimad Bhagavatam, o canto é o 3º, o capítulo é o 20º, conversa entre Maitreya e Vidura. É o verso número 17. O sânscrito é o seguinte: Sonnuvisto Bhagavata Jasyeti Sarilashaye Loka Samstham Jatapurvam Nirmami Samsthaya Swaya. So Anuvistu Bhagavata Jasyeti Sarilashaye Loka Samstham Jatapurvam Nirmami Samsthaya Swaya. A tradução das palavras: Saha, o Senhor Brahma, Anuvista, foi penetrado, Bhagavata, pelo Senhor, Yaha, que Sheite, dorme, Salila Ashaye, no oceano Garbhodaka. Loka Samstham, o universo, Jatapurvam, como anteriormente, Nirmami, criou, Samsthaya, através da inteligência, Swaya, sua própria. Tradução:
A tradução e o significado são dados por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução: quando esta suprema personalidade de Deus, que está deitada no oceano Garbhodaka, entrou no coração de Brahma, Brahma despertou sua inteligência e, com a inteligência invocada, começou a criar o universo como ele era antes. Eu vou repetir a tradução. Quando esta suprema personalidade de Deus, que está deitada no oceano Garbhodaka, entrou no coração de Brahma, Brahma despertou sua inteligência e, com a inteligência invocada, começou a criar o universo como ele era antes. Significado: Haribol, ISKCON Rio de Janeiro. Reverências, Haribol. Num determinado momento, a personalidade de Deus, Karanodakashai Vishnu, deita-se no oceano Karana e produz muitos milhares de universos de sua respiração. Então, ele entra novamente em cada um dos universos como Garbhodakashai Vishnu e enche metade de cada universo com sua própria transpiração. A outra metade do universo permanece vazia. E essa região vazia chama-se espaço exterior. Daí, a flor de lótus brota de seu abdômen e produz a primeira criatura, Brahma. Então, novamente, como Kshirodakashai Vishnu, o Senhor entra no coração de todas as entidades vivas, incluindo Brahma. Isto é confirmado no Bhagavad Gita, 15º capítulo. O Senhor diz: estou sentado no coração de todos, e por minha causa a lembrança e o esquecimento fazem-se possíveis. Esta é a citação de Bhagavad Gita, famosa citação, 15º capítulo. Como testemunha das atividades das entidades vivas individuais, o Senhor dá a cada uma delas lembrança e inteligência para agirem de acordo com os desejos delas no momento em que foram aniquiladas em seu último nascimento no milênio anterior. Esta inteligência é invocada segundo a própria capacidade de cada um, ou pela lei do karma. Brahma foi a primeira entidade viva e foi dotado de poder pelo Senhor Supremo,
para agir como encarregado do modo da paixão. Portanto, ele recebeu a inteligência necessária, a qual é tão poderosa e extensa, que ele é quase independente do controle da Suprema Personalidade de Deus. Assim como um administrador altamente situado é quase tão independente como o proprietário de uma firma, Brahma é descrito aqui como independente, porque como representante do Senhor no controle do universo, ele é quase tão poderoso e independente como a Suprema Personalidade de Deus. O Senhor, como a super-alma dentro de Brahma, deu-lhe inteligência para criar. Portanto, o poder criativo de cada entidade viva não é sua propriedade. É pela graça do Senhor que alguém pode criar. Há muitos cientistas e grandes trabalhadores neste mundo material que têm maravilhosa capacidade criativa, mas eles agem e criam unicamente de acordo com a direção do Senhor Supremo. Pode ser que um cientista crie muitas invenções maravilhosas pela orientação do Senhor, mas não lhe é possível superar as rigorosas leis da natureza material com sua inteligência. Tampouco é possível adquirir do Senhor inteligência para tal, pois a supremacia do Senhor então seria impedida. Declara-se neste verso que Brahma criou o universo como ele era antes. Isso significa que ele criou tudo com o mesmo nome e forma que na manifestação cósmica anterior. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Ajnana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamin Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou repetir o verso. So no visto bhagavata jashiti salila shai loka samstam jatapurvam nirmame samstaya swaya. Quando esta suprema personalidade de Deus, que está deitada no oceano Garbhodaka, entrou no coração de Brahma, Brahma despertou sua inteligência e com a inteligência invocada começou a criar o universo como ele era antes. Hare Krishna, vamos conversar um pouco sobre esse verso. Há um sem fim de esforços, né, por parte de filósofos, cientistas, etc., para responder a pergunta crucial sobre a criação. Como aconteceu a criação? E aqui nós temos a oportunidade de ouvir sobre esse tema com a proteção das maiores autoridades em conhecimento transcendental. E dessa maneira evitamos um sem fim de esforços, especulações que resultam, no final das contas, inúteis. É um tema que está além da capacidade limitada do cérebro humano, né, de compreender por si mesmo. Então, a melhor forma de entender um tema como esse, forma mais inteligente, nos aproximarmos da autoridade perfeita, da literatura perfeita, como Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, para que possamos, de forma rápida, tranquila, compreender esse processo. Aqui nós estamos ouvindo
Maitreya responder a Vidura sobre esse assunto, né? Vidura perguntou: já que conheces assuntos inconcebíveis para nós, aqui mesmo Vidura está dizendo, você conhece assuntos que não alcançamos, são inconcebíveis para nós. Esse é o posicionamento apropriado para que possamos compreender um tema como esse. Vidura diz: já que conheces assuntos inconcebíveis para nós, diz-me, ó santo sábio, que fez Brahma para criar seres vivos depois de gerar os Prajapatis, os progenitores dos seres vivos. Então, Vidura está querendo detalhes sobre o processo da criação. E nesse verso agora, no verso número 17, a Maitreya diz: quando esta suprema personalidade de Deus, que está deitada no oceano Garbhodak, entrou no coração de Brahma, Brahma despertou sua inteligência e com a inteligência invocada começou a criar o universo como era antes. Então aqui nós estamos vendo que o processo da criação se repete. E o propósito da criação é dar oportunidade novamente às entidades vivas que estavam no corpo do Senhor Supremo, adormecidas, para que elas novamente recebam oportunidade para seguir nessa existência, seguir para uma correção de sua consciência. A consciência original da entidade viva, natural, é que ela é serva, parte integrante do Senhor. Quando a entidade viva desenvolve o desejo de ser controladora, independente do Senhor, então sua consciência original é coberta. E dessa maneira o mundo material é criado para
abrigar essas entidades vivas com arranjos apropriados para que no final das contas elas possam corrigir essa consciência e voltarem finalmente ao lar. E pelo que estamos vendo aqui, esse processo pode durar uma quantidade de tempo que está além de nossa... Veja bem que um novo processo criativo está sendo agora descrito aqui, e o Senhor está dando oportunidade novamente às almas que não se liberaram para que continuem o processo e finalmente possam corrigir definitivamente sua consciência para o definitivo retorno ao lar. Então aqui alguns detalhes sobre essa, é um recorte assim, porque quando Karanodakshai Vishnu, essa expansão do Senhor Krishna, ele deita-se no oceano causal, no oceano de Karana, e fecunda Mahatattva com seu olhar. Então, os universos surgem de seus poros. São milhares e milhares e milhares de universos. Então esse mesmo Senhor, Vishnu, expande-se novamente e entra em cada um desses incontáveis universos. Ele entra agora como Garbhodakshai Vishnu. Garbha é o oceano que, como vimos aqui, é formado pela transpiração do Senhor. E esse oceano ocupa metade do universo. Nele, Garbhodakshai Vishnu deita. Isso é um recorte interessante, porque isso está acontecendo em milhares e incontáveis universos. Aqui nós estamos ouvindo o fato neste universo particular. Então, Garbhodakshai Vishnu deita-se no oceano de Garbha. E então de seu umbigo surge o caule de lótus, onde desabrocha uma flor de lótus. É dito que esse caule, essa flor de lótus, é o abrigo das entidades vivas, estão ali, formado pelas entidades vivas. E a primeira entidade viva a se manifestar na criação é o Senhor Brahma. E aqui diz o seguinte, que novamente esse Senhor se expande como Kshirodakshai Vishnu e entra em tudo. Entra no coração de todas as entidades vivas, incluindo Brahma.
Isso é confirmado no Bhagavad Gita, aqui Prabhupada cita o famoso verso, o 15 do 15º capítulo. Estou sentado no coração de todos e por mim, por minha causa, a lembrança e o esquecimento fazem-se possíveis. Então o Senhor Brahma, ele, pela graça do Senhor, ele lembra da última criação. E de acordo com esta lembrança, ele manifesta novamente as condições apropriadas para que as entidades vivas possam seguir de onde pararam o seu processo aqui nessa existência material. Prabhupada diz, como testemunha das atividades das entidades vivas individuais, o Senhor dá a cada uma delas lembrança e inteligência para agirem de acordo com os desejos delas no momento em que foram aniquiladas em seu último nascimento no milênio anterior. Imagine. Esta inteligência é invocada segundo a própria capacidade de cada um ou pela lei do karma. Então, diferentes corpos são criados para abrigar essas entidades vivas de acordo com seus desejos anteriores. Por isso, uma variedade tão grande de corpos para alojar essas entidades vivas. E tudo isso é feito não exatamente por um processo evolutivo, mas simultaneamente. Brahma foi a primeira entidade viva e foi dotado de poder pelo Senhor Supremo para agir como encarregado do modo da paixão. Portanto, ele recebeu a inteligência necessária, a qual é tão poderosa e extensa, que ele é quase independente do controle da Suprema Personalidade de Deus. Devemos prestar atenção aqui na palavra quase. Ninguém pode ser completamente independente. Mesmo uma personalidade tão poderosa como o Senhor Brahma, ele depende do Senhor para lembrar e para obter uma inteligência apropriada para executar o seu serviço. Mas ele é tão poderoso que ele se torna quase independente. E Prabhupada, para que a gente possa entender essa posição exaltada de Brahma, mas não é a posição suprema, ele dá assim um exemplo de um administrador altamente situado. Ele é quase tão independente como o proprietário de uma firma. Brahma é descrito aqui como independente porque, como representante do Senhor no controle do universo, ele é quase tão poderoso e independente como a suprema personalidade de Deus. O Senhor, como a super-alma dentro de Brahma, deu-lhe inteligência para criar. Aqui um ponto muito interessante. Todos nós, como partes e parcelas do Senhor Supremo,
somos, como se diz, qualitativamente iguais ao Senhor. Então o Senhor é o artista supremo e nós somos, como suas partes integrantes, somos pequenos artistas. E podemos criar algumas coisas maravilhosas, porém devemos entender que essa inteligência criativa não ela é outorgada. O Senhor Supremo dá essa inteligência criativa, como ele está fazendo aqui para o Senhor Brahma. O Senhor, como a super-alma dentro de Brahma, deu-lhe inteligência para criar. Portanto, o poder criativo de cada entidade viva não é sua propriedade. Tá? É pela graça do Senhor que alguém pode criar. Então, por mais maravilhosa que seja uma determinada criação, não é? De uma entidade viva nessa existência material, devemos entender que isso tal criação só pode se manifestar pelo permitidor que está no coração, que é Paramatma, o Senhor Supremo, que dá à entidade viva, de acordo com seu merecimento, essa capacidade criativa. Aí aqui Prabhupada diz que há muitos cientistas e grandes trabalhadores nesse mundo material que têm maravilhosa capacidade criativa, mas eles agem e criam unicamente de acordo com a direção do Senhor Supremo. Tá? Nós podemos ver que, devido à ilusão, a entidade viva perde-se, apropriando-se de seu produto criativo e atribuindo a si própria todos os créditos para sua criação. Mas, em consciência de Krishna, entendemos perfeitamente que sem a graça do Senhor, sem sua permissão, sua bondade, sem sua permissão, é impossível que alguém possa manifestar qualquer arte nesse mundo. Pode ser que um cientista crie muitas invenções maravilhosas pela orientação do Senhor, mas, para que não nos tornemos orgulhosos, e Prabhupada diz aqui, mesmo que possamos criar coisas maravilhosas, não é possível para ninguém aqui superar as rigorosas leis da natureza material com sua inteligência. Tá? Tampouco é possível adquirir do Senhor inteligência para tal, pois a supremacia do Senhor então seria impedida. Declara-se nesse verso que Brahma criou o universo como ele era antes. Interessante isso, né? Para isso é preciso lembrança.
E isso só foi possível para o Senhor Brahma, porque ele recebeu de Krishna lembrança e inteligência apropriadas para esse serviço. Isso significa que ele criou tudo com o mesmo nome e forma que na manifestação cósmica anterior. Então aqui são dados incríveis sobre o processo de criação. Nós também Bhagavad Gita fala sobre isso. Tem, como foi citado aqui, também no capítulo 9, eu separei um verso onde Krishna está falando para Arjuna o conhecimento mais confidencial. Então Krishna está falando sobre si mesmo para Arjuna. E nessa parte específica de Bhagavad Gita, o tema é o conhecimento mais confidencial, capítulo 9. E o verso, tem vários versos, mas o verso 8, Prakritim swam avastabhya visrijami punaha vuttagramam mimam kritsnam avasham prakriti vashat. Krishna diz assim para Arjuna: toda a ordem cósmica está sujeita a mim, e sob minha vontade ela repetidas vezes manifesta-se automaticamente. Ou seja, Krishna, simplesmente através de suas energias, faz esse processo girar, processo da criação. E no final, assim, quando ela se manifesta a um determinado momento, e depois ela é aniquilada. E Krishna diz, também sob meu desejo. Então aqui, Bhagavad Gita, capítulo 9, nós podemos ver, e no significado nós temos algo interessante que tem a ver com o que lemos agora. Prabhupada diz o seguinte aqui: esse mundo material é a manifestação da energia inferior da Suprema Personalidade de Deus. Isso já foi explicado diversas vezes. Na criação, a energia material desabrocha-se como o Mahatattva, no qual o Senhor entra como sua primeira encarnação Purusha, o Mahavishnu. Ele descansa no oceano causal e exala em inúmeros universos. E em cada universo, o Senhor volta a entrar como Garbhodakashai Vishnu. Desse modo, cada universo é criado. Então, o que estamos ouvindo aqui nesse momento é o que está acontecendo especificamente nesse universo. No Srimad Bhagavatam, a partir da conversa de Vidura com Maitreya. Então aqui Prabhupada diz ainda: desse modo cada universo é criado. Depois esse Senhor, Garbhodakashai Vishnu, ele torna a manifestar-se como Kshiro Dakashai Vishnu, e esse Vishnu entra em tudo, mesmo dentro do átomo diminuto. Então o Senhor é tão maravilhoso, Krishna é tão maravilhoso, ele controla tudo que é gigantesco, que podemos conceber como gigantesco nessa criação, mas ele também entra e controla tudo que é diminuto, como o próprio átomo. Como certa vez eu ouvi uma explanação muito bem-humorada de Hridayananda Das Goswami, que ele falava assim: Krishna é tão espetacular, ele é tão grande e tão pequeno ao mesmo tempo, que ele entra na menor partícula, ele entra no átomo. E como se não bastasse, ele abre os braços assim,
dentro do átomo. E ainda, como se fosse pouco, ele corre dentro do átomo. Esse é o poder inconcebível do Senhor. Então ele se expande, está sempre se expandindo. E aqui nós estamos ouvindo, aqui no Bhagavad Gita, o mesmo tema que lemos agora no Srimad Bhagavatam. E aqui Prabhupada ainda diz o seguinte: quanto às entidades vivas, elas são fecundadas dentro desta natureza material e como resultado de suas ações passadas, assumem diferentes posições. Assim começam as atividades deste mundo material. As ações das diferentes espécies de seres vivos principiam desde o exato momento da criação. Ninguém deve achar que tudo tenha evoluído. Essa explicação aqui de Prabhupada, estava falando sobre isso. Homens, animais, feras, aves, tudo é criado ao mesmo tempo, porque quaisquer que fossem os desejos que as entidades vivas acalentavam na última aniquilação, estes voltam a se manifestar. Então, se o Brahma estava preparando os corpos dessas entidades vivas de acordo com seus desejos, os desejos que estavam ali, desenvolvidos na última criação. Aqui também se diz o seguinte. Aqui a palavra Abhasham indica claramente que as entidades vivas nada têm a ver com esse processo. O estado de existência que tinham na criação anterior simplesmente manifesta-se outra vez. E tudo isso ocorre apenas pela vontade dele, pela vontade do Senhor Krishna. Essa é a potência inconcebível da suprema personalidade de Deus. E depois de criar diferentes espécies de vida, ele não tem nenhuma ligação com elas. Tudo está acontecendo a partir de suas energias maravilhosas. Então, Krishna não se envolve diretamente. A criação se processa para que as diversas entidades vivas convivam com suas várias tendências, mas o Senhor não se envolve com ela. Então aqui, nesse verso, quem quiser consultar, e tem muito a ver com o que lemos agora, é o verso 8 do capítulo 9. Toda a ordem cósmica está sujeita a mim. Devemos entender aqui que Krishna está diante de Arjuna. É uma situação, imagine, Krishna está ali, na frente de Arjuna, falando assim, sobre um tema que requer um posicionamento apropriado para receber, para conceber o que Krishna está falando. Krishna disse anteriormente, olha, Arjuna, eu vou falar esse conhecimento para você, mas unicamente porque você é meu amigo, porque você é meu devoto. Então eu falo isso para você. Então ele está dizendo, toda a ordem cósmica está sujeita a mim. Então Arjuna, afortunadamente, estava diante da causa de tudo.
ali diante dele, que estava se dirigindo a ele e revelando sua identidade, não é? Falando sobre si. Eu sou o responsável por toda essa explosão de vida em todas as instâncias, tá? Tanto os grandes planetas e universos como as vidas minúsculas. Tudo isso está acontecendo e eu sou o responsável. Imagine. Ouvir uma informação dessa requer esse posicionamento. Eu estou falando para você, Arjuna, porque você é meu amigo, bem como meu devoto. Então, é um tema, esse é um tema, o tema da criação, para aqueles que são amigos e devotos do Senhor. Então esse foi o verso de hoje, né? Trouxe Bhagavad Gita, onde Srila Prabhupada praticamente explica o mesmo assunto para nós. Quando essa suprema personalidade de Deus, que está deitada no oceano Garbhodaka, entrou no coração de Brahma, Brahma despertou sua inteligência. E com a inteligência invocada, começou a criar o universo como ele era antes. Então Krishna está mesmo ao nosso lado. Não seríamos capazes de ouvir, falar, não é? Lembrar, que dirá criar, se esse Senhor não estivesse aqui ao nosso lado. E podemos agora, graças a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ter um acesso rápido, tranquilo, realmente fácil a esse Senhor maravilhoso. Simplesmente por pôr em prática o processo de autorrealização da era. Agora nós podemos concluir o propósito da criação, que é a volta ao lar. Mesmo em Kali Yuga nós poderemos, como se diz, zerar, não é? Sem precisar ir para voltar nessa existência material. Podemos zerar agora e finalmente cumprir o propósito da existência material, que é finalmente voltar ao Supremo, simplesmente por cantar, por vibrar, por manter em nossa lembrança constantemente o santo nome de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, por seguir essa orientação, essa instrução dada pelo próprio Krishna, sob a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nós poderemos finalmente encerrar nossa estadia nessa existência material que parece infinita, não é?
Imagine quantos e quantos milhares e milhares de anos a perder de vista, não é? São necessários para que uma criação possa ocorrer. E quando ela é aniquilada, pelo que vemos aqui, muitas almas não conseguem chegar ao propósito final. O propósito final da criação é a liberação da alma. Mas como muitas milhares de almas não conseguem cumprir esse propósito, então elas ficam ali no corpo do Senhor, adormecidas durante tanto e tanto tempo, nem podemos avaliar e imaginar, para depois, numa próxima próxima criação, elas voltam de novo. Aqui o sistema, o processo é descrito com pormenores, não é? Como o Senhor Brahma organiza tudo para que essas entidades vivas que estavam lá adormecidas voltem e possam continuar sua jornada nessa existência para finalmente receberem a oportunidade de liberarem-se. Agora, nessa era de Kali, estamos todos, afortunadamente, digamos, recebendo a oportunidade de zerar esse processo, não precisarmos mais permanecer nessa existência material que é incompatível para nós. A alma espiritual eterna, feliz, plena de conhecimento. Na existência material ela perde essas qualidades, que ela perde o acesso à eternidade, o acesso à felicidade perfeita, e seu conhecimento se perde. Então agora nós temos a oportunidade, recebendo do próprio Krishna, do próprio Senhor Supremo, esse processo Harirnam Sankirtana. Harirnam Aiva Kevalam Kalo Nastyeva Agatiranyatha. Não há outro meio mais eficiente, não há outro meio para alcançarmos a autorrealização, propósito da vida, autorrealização, a não ser pelo cantar de Hare Krishna, pelo cantar de Hare Krishna, pelo cantar dos santos nomes do Senhor. Tá, então eu vou parar aqui. Eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado pela companhia. Deixe-me ver. Marcelo, como lidar com o modo da paixão para que nossa força criativa não se torne algo prejudicial? Tá. A solução como vi, eu acho que, eu não sei se foi Prabhu Paravyoma comentando quando eu entrevistava ele, para perguntas como posso fazer. Então a resposta para essa pergunta
como lidar apropriadamente com o modo da paixão para que nossa força criativa não se torne algo prejudicial. O segredo é a associação. Devemos aceitar a cada instante, porque nós estamos fazendo escolhas a cada instante nesse mundo. Então, se pudermos manter uma escolha, que é a associação com o Senhor Supremo, com seus santos nomes, então certamente a força criativa dentro de nós agirá de forma perfeita para o cumprimento da vontade do Senhor, para o benefício de todos os seres. Porém, sem a associação, sem essa associação, vamos ficar vulneráveis, porque nós estamos no mundo de Maya. Ficaremos vulneráveis aos modos materiais da paixão e ignorância, e isso certamente afetará o processo criativo e o resultado de qualquer criação sob o efeito da paixão material, não é? Certamente será um produto também material que conduzirá, que nos manterá, acho que é essa a pronúncia, que nos deixará na existência material, nos manterá na existência material, nos modos materiais. Mas se estamos associados com o Senhor, então enquanto o processo criativo acontece, o produto dessa criação certamente será um produto livre da influência poderosa dos desejos materiais. Paixão significa desejo material, vontade intensa pelo deleite material, na forma muito sutil, às vezes, na forma grosseira, mas paixão é vontade de desejo por fama, prestígio, desejos grosseiros de deleite sensual, essa paixão. E um exemplo clássico de como utilizar a paixão foi Bhagavad Gita. Arjuna precisou lutar e para isso ele precisava de ímpeto para a luta, mas associado com Krishna ele utilizou toda a paixão. Um rei significa que ele está ali cheio de paixão. Um guerreiro não pode, mas como ele estava ali com Krishna, associado com Krishna, então ele utilizou toda a sua paixão a serviço de Krishna. Um devoto controla e utiliza o modo da paixão no serviço a Krishna, assim como o cozinheiro controla as chamas de um fogão. Falou e disse.
É isso aí, isso com Rio. Como eu estava falando agora, então Arjuna, pela associação com Krishna, por sua devoção com Krishna, controlou perfeitamente a paixão. E aí ele pôde executar um maravilhoso serviço para Krishna com toda a sua paixão. Então o resultado é que a paixão, assim, no caso de um devoto, liberta, como ISKCON Rio falou, um devoto controla e utiliza o modo da paixão no serviço a Krishna, assim como um cozinheiro controla as chamas de um fogão. Haribol. Haribol. Então é isso. Eu espero, Marcelo, ter ajudado. Muito obrigado por sua participação. ISKCON Rio está aqui ainda com mais contribuições. O Senhor Brahma é o supremo controlador desse modo da natureza. Sim. Ah, claro, Marcelo, vamos cantar aqui. Vou fazer mais uma música. Vamos cantar Sri Ishopanishad, que fala sobre eu que agradeço, Marcos. Sobre a posição do Senhor como todo completo. Embora muitas unidades completas emanem do Senhor, ele permanece o equilíbrio completo. Verso clássico importante do Sri Ishopanishad, que tem a ver também com o nosso tema de hoje. Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Purnamadaha Purnamidam Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. Om Purnamadaha Purnamidam Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, muito obrigado ao Prabhu Paravyoma pela oportunidade. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias ao Srimad Bhagavatam. Então, Marcos Maria Sundarangi, Atmarama Das, meu xará. Elmar, Haribol, Hare Krishna. Eu que agradeço, Sundarangi. Haribol. Todas as glórias aos devotos reunidos.